O tema de hoje é vivo, porém morto. Vivo, porém morto. Vamos abrir Apocalipse 3 a partir do verso 1. 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã de domingo, manhã de ressurreição, manhã de Pentecostes, manhã de separação de oferta para a igreja, como foi lá em Corinto, manhã, Pai querido, de revelação na ilha de Patmos a João. Por isso nós adoramos o Senhor domingo. E te adoramos, Senhor, todos os dias da semana, mas nos reunimos domingo, porque sabemos que precisamos estar juntos. Precisamos, Deus, porque ferro com ferro se afia. E nós precisamos, Pai, que Teu Espírito Santo, Deus amado, nos edifique, nos fortaleça, porque a caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã tem perseguição, tem decepção, tem todo tipo de ão possível, Deus, em nossas vidas. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos fortaleça mais um pouco hoje. Amém, Senhor. Amém. Bem, semana passada nós vimos que a igreja de Tiatira era uma igreja que estava numa cidade, né, num caminho entre a Europa e a Ásia, e ali ela simplesmente estava num beco sem saída. Por quê? Porque ela, para poder fazer negócios naquela cidade, tinha que se filiar a alguma agremiação. E essa agremiação tinha alguns detalhes. Depois de você fazer negócio, você tinha que sacrificar um Deus, né? E depois de você sacrificar um Deus, tinha que praticar as festas de orgias. Você tinha que praticar essas festas, não tinha jeito, né? Então, como o cristão viveria numa cidade a qual, além de ter que jogar incenso e oferecer algum tipo de oferenda a um Deus, ainda tinha que praticar as festas de orgias? Não tinha como. E aí, o diabo sabe que não ia pegar aquela igreja de fora para dentro, ele implanta dentro da igreja uma profetisa, alguém que ensinava coisas contrárias à palavra de Deus, que era Jezabel, a figura da Jezabel do Antigo Testamento, mulher de Acabe. E Jezabel dizia o seguinte: para de bobeira, como é que você vai dizer que você está vencendo o pecado se você não usufrui o pecado? Primeiro você tem que se lamear no pecado e depois você vence ele, aí tem mérito. Se você não vence o pecado, que mérito tem? Né? E hoje a gente vê que isso é um perigo em nossas igrejas, porque muitas igrejas dão toda uma atenção para aquelas pessoas que vêm lá de fora, toda na lama, né? E muitas vezes aqueles que estão dentro, que cresceram e se mantiveram firmes na palavra, não têm a mesma primazia, o mesmo valor. Parece que é necessário tu lá fora meter o pé na lama para depois vir e ter algum valor dentro da igreja. Não.
Para mim, o maior milagre é você nascer, crescer e se firmar na igreja. É o maior milagre, né? Então, a gente acabou vendo que a arte, a graça da garça, né? Que é a arte de viver na lama sem sujar tuas vestes, que é muito difícil, porque todos nós somos influenciáveis, né? Bem, agora nós estamos vendo aqui o capítulo 3, a igreja de Sardes, essa cidade. Sardes, ela fica hoje onde é a atual cidade de Manisa, na Turquia. É onde ficava a igreja de Sardes. Ela foi construída em torno de 1150 a.C., né? Foi construída também em cima de uma rocha de 500 metros de altura, essa cidade, acima do nível do mar. Era capital também do Império Antigo da Lídia, um império muito poderoso, muito rico, e Sardes era a capital do Império da Lídia, um dos mais ricos do mundo. Em Sardes também foi encontrado ouro, justamente o que fez com que os seus reis fossem riquíssimos, né? Os reis falavam que era a cidade de Sardes, era uma cidade muito rica. Havia uma famosa estrada, aquela chamada Estrada Real, que ligava Sardes ao leste, né? É porque a gente não está com o mapa ali, eu ia mostrar para vocês mais ou menos em que direção ela ia, mas tudo bem, não tem problema não. Já no Novo Testamento, a gente falou de 1150 a.C., já no Novo Testamento, ela era província, né? Ela fazia parte da província da Ásia Menor. E foi justamente em Sardes que se cunhou a primeira moeda, né? Que a gente usa moeda hoje em dia. Foi em Sardes que se cunhou a primeira moeda. E o texto vai falar de 7 Espíritos de Deus, né? Isso quer dizer, lá em Isaías 11:2, vai falar das 7 características de Deus. Quem puder abrir comigo? Repousará sobre ele, está falando do Messias que virá, a raiz de Assé, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 1, de entendimento, 2, o Espírito de conselho, 3, e de fortaleza, 4, o Espírito de conhecimento, 5, de temor do Senhor. Deleitar-se-á no Senhor, do temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus julgamentos. Então, são características do Espírito de Deus, sabedoria, temor, né? É por isso que aqui no Apocalipse usa o 7, porque 7 é o símbolo da perfeição. Deus é perfeito. Amém? Sardes também representa uma igreja morta, né? Que não faz diferença onde está plantada. Vive de aparência e não incomoda o mundo. Né? Também fala nesse texto dos 7 estrelas. As 7 estrelas são o quê? Os 7 pastores daquela igreja. E diz que eles estão na mão de Deus. Ou seja, por mais que um pastor se desvie, se ele realmente for plantado por Deus no lugar, se realmente ele for de Deus, o Senhor vai trazer a ele a doutrina certa, porque ele está na mão de Deus. Significa governo de Deus sobre a vida do pastor. Significa domínio do Senhor, trabalho do Senhor sobre a vida do pastor da igreja. Então essas 7 estrelas são os 7 pastores. Bem, queridos, em 2003, o censo do IBGE, ele disse que havia 4% de desigrejados, pessoas que não é desviado, é desigrejado, pessoas que continuam crendo na ortodoxia, crendo no evangelho, crendo em Jesus e tudo mais, mas estão em casa, são os desigrejados, 4%. É diferente dos desviados e dos apóstatas da fé. Estamos falando dos desigrejados, gente que se decepcionou por causa desse discurso que está aí hoje em dia, né? Mas em 2009, na verdade foi feito em 2010, mas até 2009, houve um salto para 14% de desigrejados. 14%. Tendo hoje cerca de 4 milhões de desigrejados. Nós somos 45 milhões e hoje 4 milhões são desigrejados. Né? Cansaram da teologia da prosperidade, de ver as pessoas arrancando dinheiro das ovelhas, de ver pastores enriquecerem e as pessoas saírem pegando a sua Kombi. Né? Cansaram do discurso
de o cara ter o seu jatinho, mas todo mundo dando o seu dízimo sem coisa para comer em casa, né? Então foram se cansando. Na hora da dificuldade, o pastor não está presente, manda o diácono que nunca viu mais gordo, mais magro, para ajudar, porque o pastor não chega junto, ele não tem tempo, ele tem que ter seus negócios para cuidar, né? Então o povo foi cansando. Para ser pastoreado assim, eu fico em casa. Para não ter contato com o meu pastor, para eu não ser cuidado, para eu, no momento da minha dificuldade, estar junto, eu prefiro ficar em casa. E assim, os desigrejados foram se acumulando, né? A gente teria aí que fazer uma análise se houve novo nascimento, se não houve novo nascimento, em grande parte disso. Esses cristãos em Sardes, eles estavam dentro da igreja. Eles iam para a igreja. Só que diferente dos cristãos de Éfeso, que havia perdido o amor, os cristãos de Éfeso, eles tinham uma boa ortodoxia, trabalhavam, né? Só que tinham perdido o primeiro amor. Ou seja, Jesus já não era mais a prioridade dele. Viver para Jesus já não era mais a prioridade dele. Viver uma vida separada para a glória de Deus já não era mais a prioridade dele. Não ter mais os seus pés fincados nesse mundo, como nesse tripé, já não era mais a prioridade deles, né? Ficou para segundo plano. Deus elogia muita coisa em Éfeso, mas em Sardes não há elogio. Eles não perderam só o primeiro amor, perderam tudo. Parece que há graus de esfriamento. Você nunca fica só num nível. É igual o pecado. Você começa primeiro com um copinho, daqui a pouco um cigarrinho, daqui a pouco você está na lama. A mesma coisa é o nível da relação com Deus. Começa esfriando, entristece o espírito. Depois que entristece o espírito, apaga o espírito. Né? E no momento que ele está apagado, você já toma todas as suas decisões fundamentadas só nas suas emoções, sentimentos e naquilo que vai lhe trazer retorno, interesse. Não há base. O que é um cristão bíblico? Um cristão bíblico, ele vai tomar uma decisão, mas ele quer saber se os princípios bíblicos estão em voga no momento dessa decisão. Amém? Ou não? E o cristão não bíblico? Eu quero saber o que é o melhor para mim, pô. Faz como Jó e Abraão, Ló e Abraão. Escolhe o campo. O que Ló escolheu? Pô, as Campinas, tudo verde, isso aqui tem um retorno bacana, pô, vou pegar esse. E Abraão, então vai. E Deus falou para Abraão depois, vou te dar sul, norte, leste e oeste, é tudo teu. Mas Abraão deixou ele escolher. E sem a palavra de Deus, a gente escolhe o que brilha mais, o que é bom para mim, o que é legal, o que eu gosto. Que a palavra, ela confronta a gente. E aí, esses cristãos haviam morrido. Começa lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já vimos quais são. Conheça as tuas obras, que tem nome que vives e está morto. Quantas pessoas já não estão na igreja mortas? Está morto. Já não trabalha mais para Deus, já não sacrifica mais nada, já não tem mais disposição, chega ali no cultozinho de domingo ou de quarta-feira e mete o pé, já não tem mais prazer de se envolver, já não tem prazer mais de se entregar, já não se importa se as pessoas estão lá fora perdidas ou não, que se dane, vou levar todo mundo para o inferno, eu quero viver minha vida. Perdeu tudo isso. Mas está dentro da igreja. Quanta gente não está aqui morto? Tem fama que vive, mas está morto. E Sardes é um grande alerta para a gente. Será que eu estou vivo ou eu estou morto? Eu acho que eu estou vivo. Mas eu estou vivo humanamente falando, biologicamente falando, mas espiritualmente eu estou morto. Eu não amo Jesus, eu não me importo quem está indo para o inferno. Eu não nego, eu não oro, eu não jejuo, eu não clamo pelas nações. Eu não tenho nada disso, eu estou morto. Quando alguém entrega a vida a Jesus, tanto fez, tanto faz para mim, e se não entregar também está tudo certo. Estou morto.
Eu não tenho a mente de Cristo, como ele disse que nós teremos de ter. Eu não vejo como Jesus vê. Eu não penso como Jesus pensa. Eu não tenho a mente de Cristo. Mas estou dentro da igreja. Mortinho da Silva. Dentro da igreja. Aí ele diz, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tem achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. O que ele está dizendo aqui? A gente que está para morrer, a gente que ainda não morreu, mas está para morrer, consolida esse, exorta, prega, pede para se arrepender. Hoje a gente não ouve mais nas igrejas, pode fazer o teste. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento, é só de vitória. E a palavra do Senhor diz que ia Jesus e João pregando o arrependimento. Paulo pregava arrependimento e a ressurreição. Porque como é que você vai entender o plano da salvação se você não se vê como pecador? É aquilo que eu estava conversando ali no estudo bíblico. Pede a Deus para mostrar quem você é. Se você for alguém que ele tem uma obra, ele vai mostrar. Se não for, tu não vai sentir nada. Mas se ele te mostrar quem tu é, aí tu vai entender o sacrifício de Jesus por você. E Sardes, ela está vivendo, um grupo está vivendo pronto para morrer. É questão de tempo. Ele está falando, vai lá e consolida esse pessoal. Prega para eles, fala para eles se arrependerem, porque senão eu vou vir. As obras deles não são íntegras na minha presença. Eles não vivem a minha palavra. Eles não obedecem os meus mandamentos. Eles não amam como eu mandei amar. Eles não perdoam como eu mandei perdoar. Eles não se arrependem como eu mandei se arrepender. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Arrepende-te de novo. Fala de arrependimento. E não se ouve mais arrependimento hoje. Porque você é príncipe e princesa do Senhor. Você é pecador, você é mau, você tem dentro de você um lobo que quando ele não é mortificado, ele morde, ele machuca as pessoas. Você é mau. Você não é bom, não deixe te enganar. Você é perverso, eu sou perverso. Todos nós somos perversos aqui. Todos nós, não há um bom, não há um justo sequer, todos se extraviaram. Ah, mas pastor, eu sou tão bonzinho. Não se engane. Não se engane, você é mau, egoísta, egocêntrico, soberbo. Você é e eu sou. E se alguém falar que tu é príncipe maravilhoso, não é. Você é mau. A Bíblia diz que nós somos maus, a ponto do Filho de Deus ter vindo morrer daquele jeito. Você matou ele. Você matou ele. Porque se não fosse por você, ele não viria. Você é mau, egoísta. Você matou teu Cristo. Pastor, então senta comigo e vê na Bíblia aqui que a gente vai descobrir isso. Eu quero Bíblia, eu não quero saber o que você acha. O que você acha é uma coisa, eu também acho um monte de coisa. Eu quero que a Bíblia fale. Amém ou amém? Amém. Você é tão bom que o mundo está do jeito que está. O ser humano é tão bom que o mundo está realmente um paraíso. Você matou Cristo. Eu matei Jesus. Lembra-te, pois, do que tem ouvido.